Ainda bem que estamos no ar. Porque quando estamos no ar, estamos com o Senhor. Vamos abrir em Mateus 5, 23. Mateus 5, 23. Nos preocupamos sempre em dar uma oferta para Deus. Mas o que Deus nos mostra é algo muito importante. Algo que Deus nos mostra. Eu disse 5, 23, não foi? Deus nos mostra para nós fazermos. Mais importante do que o próprio dar a oferta é como é que está o nosso coração. Se você está com o coração rancoroso, está com dificuldades em perdoar alguém, você tem um grande impedimento na sua vida. Por isso eu lhe digo, se lhe fizeram mal de alguma coisa, de alguma forma, perdoa essa pessoa. Eu sei que muita gente fica a pensar, e depois? Isso já não é consigo, é com Deus. Assim é dado perdoar. E o resto está nas mãos de Deus. Veja o que está aqui escrito, Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares do teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Será que a oferta é importante para a nossa vida? Sim, claro que é. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Mas é muito mais importante como você está com o mundo. Como você está com as outras pessoas. Se alguém lhe fez mal, acredita em mim, assim, o que deve fazer é perdoar, porque você não quer andar a carregar com essas pessoas em cima da sua vida. Não quer que o diabo use essas pessoas contra si, apresentando perante Deus, dizendo que você não perdoou, porque Deus disse, se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. E então o diabo tem livre acesso a tocar nas nossas vidas. Não deixe que isso aconteça, por favor. Apresenta a sua oferta, mas antes de tudo, perdoa toda a gente. Vamos sonhar. Glória a Deus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhar, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino. Crer em ti. Te agradecemos por tudo o que nos tens dado, por tudo o que nos continuas a trazer, por todas as bênçãos. E ajuda-nos, Senhor, a viver neste planeta, glorificando o teu nome em todas as coisas que fizermos. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Podemos sentar, vamos abrir em Mateus 4, 4. Mateus 4, 4, não estamos muito longe, é só ali um bocadinho à esquerda. Viramos um bocadinho à esquerda e estamos lá. O título da mensagem é Saber Viver. Uma das coisas que às vezes eu ouvia quando era mais jovem, e mesmo depois de mais jovem, é ouvir algumas pessoas dizerem: não custa viver, custa saber viver. Isto queria dizer muita coisa, queria dizer que tínhamos que ter sabedoria no nosso andar e viver sobre a terra.
quer dizer que tínhamos de ser astutos em todas as coisas que fizemos. A palavra de Deus diz que nós devemos ser simples como as pombas e astutos como as serpentes. Mas aqui vemos Jesus a falar para nós. Eu quero que você entenda, porque muitas das vezes eu acho que a Bíblia não é entendida assim, mas deveria de ser entendida como um livro espiritual. Relata realmente muita coisa carnal, mas você tem que entender tudo no Espírito e através do Espírito. Entenda que Jesus andou sobre a terra, aos 30 anos de idade foi batizado e quando foi batizado desceu sobre ele como uma forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo, Deus Altíssimo. Quando desceu sobre ele, ele depois foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E chegou uma altura, ele teve fome e o diabo disse: então se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E veja a resposta dele. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Todos nós sabemos que o pão, que a alimentação é importante para a nossa vida. Sem ela não há vida. Mas Jesus disse que nem só pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje de manhã, enquanto eu estava a orar, Deus me fez lembrar várias coisas. Eu estava com uma luta interna e Deus me chamava à razão, me chamava a atenção por aquilo que estava a passar comigo. E Deus me estava a dizer: os homens e as mulheres que te atacam, será que são elas que te atacam? Depois, muito rapidamente, passou por algo mais horrível ainda e mostrou Hitler, o que é considerado como o segundo anticristo. Será que ele, o que fez, veio dele próprio? Eu não estou a tirar as culpas ao homem, eu quero que você entenda que ele teve que ter uma influência e não foi uma influência terrestre. Se você for estudar, é impressionante isto, se for buscar nos livros e estudar sobre os grandes assassinos, todos eles têm uma esperteza acima do normal. De onde é que vem essa esperteza? Vem deles próprios? Eu não acredito. Eu acredito mais numa influência satânica, uma influência demoníaca, uma influência do diabo na vida. Quando Deus me falava disso, me estava a mostrar a mim exatamente o que a palavra de Deus diz. A minha luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então estava-me a mostrar exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. E me estava a dizer: percebes o que eu escrevi? Percebes o ensinamento que eu estou a dar à igreja? Percebes que cada vez que alguém é atacado por outra pessoa, que ele não deve retaliar contra essa pessoa? E a forma de viver é orando por ela. Percebes que a minha maneira de um filho de Deus viver na terra
é através da sua oração para comigo. Porque eu é que faço desbloquear todas as coisas. Eu é que faço acontecer tudo. Quando alguém faz mal a um cristão, esse cristão, a moeda de troca dele deve ser a oração. Fazem mal pela carne e você responde pelo Espírito. Como? Não, eu agora vou atacá-lo. Não. Você ora por a pessoa. Você quebra a maldição sobre a pessoa. Você ordena a todo o espírito demoníaco que estava a utilizar essa pessoa contra nós, que saia dessa pessoa no nome de Jesus, porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra e toda a influência negativa que estava a ser usada contra si, para. Há anos atrás, há muitos anos atrás, eu estava numa reunião de igreja e Deus me mostrou 2 exércitos. E os exércitos têm de ser alimentados, precisam de comida, precisam de armas, precisam de munições, precisam de tudo isso. E então via exatamente 2 exércitos a prepararem-se para lutar e a ser abastecidos, carros de um lado e carros do outro a vir a abastecer. E Deus me mostrava assim: se parar deste lado o abastecimento, o que é que acontece? Este exército vai enfraquecer e não vai consegui-lo. E era assim que Deus me mostrava que a minha oração, o que é que ia fazer? Ia fazer parar toda a influência satânica sobre a pessoa que me estava a tentar atacar. E então ele iria parar de fazer tudo o que estava a fazer contra mim. Pelo contrário, ia voltar atrás em todas as decisões que tomou. E você diz: mas que coisa mais estranha Deus falar isso. Mateus 5:44. Vamos lá abrir em Mateus 5:44. Jesus está a falar e fala sobre algo que é, para nós, abana as nossas estruturas, nos faz pensar em tudo. Mas o que você não está a perceber é que Jesus não estava a falar de guerra espiritual. Estava-nos a falar um degrau acima do que nós vivemos, do que nós pensamos. Porque os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. E nós temos que perceber que Deus sabe o que está a fazer. E quando nós dependemos... Ouça, na Antiguidade, o povo de Deus, israelitas, o povo de Deus, foram atacados várias vezes. Mas cada vez que o povo de Deus se virava para Deus, Deus não só os livrava, como lhes dava paz durante muitos anos. Então, se isso aconteceu com o povo de Deus, por que é que não pode acontecer consigo? Houve guerras onde o povo de Deus não teve que lutar, não teve que fazer absolutamente nada. Porquê? Deus dizia: observai e vede o livramento do Senhor. Veja o que está aqui escrito, Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei que vos maltratam, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que maltratam e perseguem. E quando li isto a primeira vez, só quando chegou orai pelos que maltratam e perseguem, é que me lembrei daquilo que Deus me tinha mostrado, do exército. Eu estava a cortar o abastecimento a esse exército se eu orar. Por isso é que em Efésios, Paulo escreve a carta a Efésios e diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
É orando contra a influência maligna que está a vir sobre as pessoas para nos atacar. Agora, se você pensar assim, tudo pode ter influência. Você sabe, eu várias vezes, ainda esta semana aconteceu outra vez. Nós trazemos coisas cá para casa, compramos cá para dentro da minha casa, trago alimentos, trazemos coisas, compramos objetos e às vezes trazem-me até objetos para arranjar. E entrou nesta semana, entrou vários objetos em minha casa e quando entrou eu tive que estar a orar pela casa. Eu tive que estar a quebrar toda a maldição sobre todos os objetos que entraram em minha casa. Porque se eu não fizer assim, eu estou a permitir que o diabo entre. Porque algum objeto que não foi santificado pela oração, ao entrar, é a porta aberta para o diabo poder entrar. Causar confusão, litígios, conflitos e tudo mais. Já ainda esta semana eu tive que fazer isso, orar por minha casa. Você tem que entender uma coisa. O diabo está cá há muitos anos sobre o planeta Terra. A sabedoria dele é terrena. Tem muita sabedoria. Ele é um tentador nato. Ele sabe o que faz. Ele, através de pequenos esquemas, nos tenta desviar a atenção e pensar: não, fizeram isto contra mim. Você não perdoa. E o diabo vai perante Deus e diz: olha, ele não perdoou. Posso atacá-lo? Tu disseste. E algumas pessoas ficam doentes sem saber porquê. Depois dizem: então, mas não, pronto, isto é normal, é a idade, é isto, é aquilo, é aquilo outro, é por causa disto, é por causa daquilo, é por causa de estar muito tempo assim, é por causa de estar muito tempo sentado, é por causa de estar muito tempo em pé, é por causa de estar a fazer isto, é por causa de estar a fazer o pino, é por causa de estar a fazer... todas as justificações e mais alguma. No entanto, esquece-se da principal. O que é que cada um de nós fez para que isso pudesse chegar à nossa vida? A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é por acaso que cada vez que eu começo uma reunião, eu estou a pedir perdão a Deus. Não é por acaso que cada vez que eu começo uma reunião, eu perdoo a toda a gente. Eu tenho que manter o meu coração puro. Eu tenho que manter o meu coração limpo. E as pessoas que me magoam, eu tenho que perdoá-las no nome de Jesus. Não por causa do bem delas, não por causa do meu bem. E quando as coisas ficam piores, eu devo orar por elas. Orar por elas. Orar para que tenham uma boa vida. Orar para que sejam libertas. Orar para que Deus toque as suas vidas. Você está a entender que você é um filho de Deus? Não é uma coisa qualquer. Filho de Deus. E um filho de Deus é pedir que seja completamente diferente dos outros. A sua luta é uma luta espiritual, não uma luta carnal. Não lhe fazem uma coisa... não foi por acaso que Jesus disse: quem lhe der uma estalada na face esquerda, oferece a direita. Quer dizer, mas vão-me deixar que me batam. Você não entendeu. Não tem a ver com a agressão que lhe estão a tentar fazer fisicamente. É uma agressão física. Mas o que Deus quer que você faça é uma reação espiritual. Durante alguns anos, por causa da minha profissão de ser guarda noturno, eu orei várias vezes
para que alguma pessoa que me tentasse atacar lhe acontecesse uma coisa. Uma coisa que não é muito boa, que ela ficasse mal dos intestinos. Um colega meu estava a tentar apreender um indivíduo que tinha roubado. Eu cheguei ao pé dele e ele tentou-se virar contra mim. Quando se tentou virar contra mim, eu agarrei nele. Agarrei nele, mas só estava com uma mão a agarrar nele. Quando metemos as algemas e o metemos em pé, ele cheirava mal. Quando ele cheirava mal, eu comecei a pensar: porquê? Eu não tinha feito nada assim de especial que justificasse acontecer-lhe aquilo. Mas depois me lembrei o que é que eu tinha orado durante anos. A sua oração faz toda a diferença. Faz uma diferença na sua vida. Você. Ouça uma coisa. Não é por acaso que Jesus disse: se vocês não vos tornarem como crianças, dificilmente entrarão no reino do céu. As orações mais simples que eu alguma vez fiz foi as orações de maiores bênçãos que eu tive. Orações em que eu creio que Deus existe, eu oro. Não declarando isto, ai Senhor, e Altíssimo. Não, ai, eu preciso. Foi uma oração assim que me trouxe uma das últimas bênçãos na minha vida. Ai, eu preciso. Eu quero que você entenda. Deus quer um relacionamento consigo, de pai para filho, mas quer que você se comporte como filho de Deus. Você entenda que apesar de estar neste planeta, você é um filho de Deus. E a luta que você vai travar neste planeta não é gritando, barafustando, atacando na carne, é orando. Orando. Faz toda a diferença. O diabo não tem medo dos seus ataques de palavras, não tem medo que você agarre, mas tem medo da sua oração. Muito medo. Porque ele sabe que se você aprender a orar, se você aprender a viver orando, porque nem só pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, ele sabe que já perdeu. Então, pense um pouco sobre as coisas que lhe têm vindo a acontecer na sua vida. Pense um pouco na sua vida. Será que não está na altura de mudar? Será que não está na altura das suas orações serem mais simples e da sua comunhão com Deus se tornar de um filho para um pai? Um pai que o ama? Realmente? Um pai que faz tudo por si? O quer ensinar a viver neste planeta? O quer ensinar a saber viver? É impressionante como Deus nos agarra e ensina através das coisas da nossa vida, nas coisas do dia a dia. Às vezes as nossas reações são reações duras perante as circunstâncias, o que é que nos estão a fazer, é uma injustiça, está errado, não está certo. E Deus? Durante muitos anos eu ouvi, mesmo antes de estar na igreja, eu ouvi que Deus escreve direito por linhas tortas. Isto quer dizer que Deus corrige as coisas. E se você der tempo ao tempo, você vai ver isso.
vai ver que muitas coisas que lhe tentam fazer ou fizeram, a seu tempo, Deus julga. E não é que nós estamos a pedir justiça, porque devemos pedir justiça, mas justiça contra o nosso adversário. Exatamente como aquela viúva que estava a pedir perante o juiz: faz-me justiça perante o meu adversário, faz justiça perante o meu adversário. Dizia ela. E o juiz diz: mesmo que eu não temo aos homens, não honre a Deus, não glorifique a Deus, eu vou fazer a esta mulher justiça só para que me largue. Jesus diz: não fará Deus para com os seus filhos o mesmo, embora que tardio para com eles? O que é que isso quer dizer? Há pouco tempo, perante circunstâncias que estavam a acontecer na minha vida, eu comecei a orar: Pai, faz-me justiça perante o meu adversário. Eu sei quem é o meu adversário, que é o diabo. Ele é que levanta os problemas. Ele é que levanta os impedimentos. É Ele é que veio para matar, roubar e destruir. E eu disse: Senhor, faz justiça perante o meu adversário. Faz justiça na minha saúde, faz justiça nas minhas finanças, faz justiça no meu lar, no meu casamento, nos meus filhos. Faz justiça, Senhor. Faz justiça contra o meu adversário. Você está a entender? Nós somos filhos de Deus e dependemos do nosso Deus para tudo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você conhece o que é que Deus diz sobre a sua saúde, sobre as suas finanças? O que é que Ele diz sobre o seu casamento? O que é que Ele diz sobre os seus filhos? Você sabe? Não sabe? Procure. Informe-se. Conheça. Busque. Porque todo aquele que procura encontra, todo aquele que bate, abrir-se-á. Entenda? A palavra de Deus é o nosso bem maior. O nosso bem maior para conhecer o nosso Deus. Para saber a sua vontade para as nossas vidas. Mas também para nós nos tornarmos mais que vencedores. Eu quero-vos mostrar algo. Josué 1:8. Não é por acaso um homem, de repente, Moisés morreu e Deus agarrou nele e disse: tu és o próximo líder do meu povo. Ele ficou líder e ele estava complicado. É muita gente para gerir, é muita gente para... É uma grande responsabilidade ficar líder de um povo. E Deus virou-se para ele e disse-lhe, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ouça, eu não sei se não é o seu caso, mas eu penso que é. Quando você lê um livro, você precisa da boca para alguma coisa? Não. Pois, é comigo também é o mesmo. Eu consigo ler sem mexer a boca, sem falar, sem dizer nada. Eu só leio. Mas não é isso que Deus está a dizer. Diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não pares de falar o que está escrito no livro. Não pares de falar as bênçãos, porque então vais tê-las, porque estás a semear na tua vida. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. E agora estava a ler isto e Deus fez-me lembrar uma passagem que aconteceu comigo. Que há uns anos atrás, há bastantes anos atrás, numa situação complicada, envolveu tiros e tudo, e eu tive que entrar no meio na altura, e esse bairro já acabou, não era? Perto da segunda circular, havia lá um bairro um bairro de lata. Tinha havido, eu próprio cheguei lá e não sabia o que é que estava-se a passar, sei que comecei a ver tiros para o ar e tentar perceber o que é que estava a acontecer.
sei que entrei, e eu e outros colegas meus entramos para tentar ver alguma coisa, ou se vimos alguma coisa. Eu sei que ia com mais gente, mas de repente, quando olhei para trás, quando olhei para a frente, não tinha ninguém. A primeira coisa que eu fiz foi fazer o quê? Puxar a pistola, ter a pistola na mão? Não. Lembrar-me do que a palavra de Deus diz e falar em voz audível. Não a gritar, claro, mas em voz audível, falar a palavra de Deus. E eu disse, Pai, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás. E assim como entrei, saí sem problemas algum. Mas eu falei do que o meu coração estava cheio. Você tem que se encher da palavra de Deus para que não saia da sua boca o que não presta. Algumas pessoas ofendem-lhe e a primeira coisa que sai é as neiras, é coisa, é atitudes, é tudo mais. Da sua boca tem que sair a palavra de Deus, unicamente. Não só para ser bênção para a sua vida, mas também para abençoar os outros, mesmo aqueles que o estão a tentar atacar. Mesmo aqueles que o estão a tentar prejudicar a sua vida. Hoje aconteceu uma coisa. E eu fiquei triste com o que aconteceu. A pessoa que causou isso, eu fiquei. Estava a começar a deitar fumo dentro de mim. Mas depois me lembrei do que é que a palavra de Deus diz. A minha luta não é contra a carne, eu sei. E eu comecei a ter pena dessa. Porque nós, que somos filhos de Deus, nós conseguimos e vamos ultrapassar todas as coisas. Nós vamos ficar tal e qual como a palavra de Deus. Nós ficamos por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, em todas as circunstâncias, em todos os aspectos da nossa vida, a todo o tempo. É isto que vai acontecer. Porque nós somos filhos de Deus e a palavra de Deus se cumpre em nós. Mas aqueles que não têm Deus, onde é que ficam? Coitados, não é? Há uns anos atrás, fizeram algo que eu não gostei. E eu fiquei quieto, orando, tentando perceber o que é que Deus queria que eu fizesse. E Deus me mostrou. Tocaram em ti. Tocaram na minha menina dos meus olhos. Tocaram na menina dos olhos de Deus. Quero dizer que estavam a tocar num filho de Deus. Estavam a tocar no próprio Deus. Minha é a vingança. Eu retribuirei. De algumas pessoas que me fizeram mal, fico a pensar e a ficar com pena delas. Porque não vai ser fácil. Portanto, se você alguma vez fez mal a alguém, peça perdão a Deus, em primeiro lugar. Perdoa essa pessoa. E, se possível, fale com ela e lhe peça desculpa. Se não é possível, ore por ela. Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil para as pessoas que nos atacam. Não vai ser fácil para as pessoas que se voltam contra nós. Porque não somos nós que vamos fazer algo.
Deus vai fazer. Há uns tempos atrás, há algum tempo atrás, fiz um trabalho e a pessoa ficou-me a dever dinheiro. E eu disse, eu não vou fazer nada. Deus julgará. Você sabe o que é que aconteceu? Essa pessoa não podia ir trabalhar, tinha que estar fugido do seu estabelecimento que era dele, era um armazém que era dele, e ele não podia lá ir, porque os empregados queriam bater nele. Eu não fiz nada, nem disse nada. Julgamento vem àqueles que viram contra nós. Mas quem faz esse julgamento é Deus, somos nós. E devemos estar à espera disso? Não. Deve perdoar. Deve andar em frente. Deve confiar no seu Deus e deixar isso da sua vida. São águas passadas. A vantagem do passado, sabe qual é? É que já passou. Já foi embora. E nós temos um caminho em frente para ir. Um caminho para ir em frente para que a glória de Deus se manifeste em nós cada vez mais e mais, porque Deus é connosco, ninguém pode ser contra nós, e nós temos que trilhar esse caminho. O caminho é em frente, andar em frente. O que passou, passou e acabou. Não vai voltar atrás, a não ser que você o volte a trazer. Esqueça, já passou. Agora anda em frente. Ande com o seu Deus. Assim como eu disse, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tomarei mal algum, porque tu estás comigo. Assim eu lhe digo para si, ande em frente. O seu Deus está consigo, por onde quer que andar. Ele vai lhe trazer a vitória que você precisa. E depois eu vou mostrar aos outros. Você não precisa mostrar nada. Você sabe dentro de si que você está a vencer. Glória a Deus, isso é o suficiente. Não precisa mostrar nada a ninguém. Você sabe dentro de si que está a fazer a vontade de Deus ou não. Você não precisa mostrar nada a ninguém. Você é um filho de Deus. E não se esqueça que é um filho de Deus. Como um filho de Deus, comporte-se como tal. Quero terminar com o versículo bíblico. Efésios 6, 18. Onde é que estão os meus Efésios? Não foram de férias? Se você quer ser um homem vencedor, uma mulher vencedora, você tem que fazer aquilo que está escrito. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja o que está aqui escrito. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isto é que nos é dado fazer. Nós fomos alistados por uma guerra espiritual, não carnal, em que o diabo vai tentar de tudo para nos derrubar, para dizer que o nosso Deus nem sequer existe, que as coisas que nós estamos a pensar, ou a Bíblia que lemos que é mentira. Ele atualmente está a tentar destruir de todas as formas a Bíblia, destruindo como, dizendo que não, que é retrógrada, que é velha, que é não sei o quê. Ouça, da máquina de lavar que eu tenho em casa, para eu poder operar com ela, eu tenho que ler o manual de instruções, porque eu não sei mexer nela. Mesmo que ela seja velha, que seja antiga, é por esse manual que eu vou aprender a mexer nela. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de instruções.
a nossa direção, a direção certa para onde andarmos. Pode ser muito antigo, mas é muito atual. Porque você vai ver a diferença entre o justo e o injusto. A diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Portanto, busca o Senhor. Ore com confiança a Ele. Ele o vai livrar de tudo do seu caminho. Porque Ele dá ordens aos seus anjos para que nos sustentem com as suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra alguma. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito. Mas nós não somos a Deus. Nunca. Algo que ouvi em criança. Os cães ladram, mas a caravana passa sempre. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu Deus. Confie no seu Deus. Ele lhe vai trazer vitória. No nome de Jesus. Isso é garantido. Ele garante na sua palavra. Se Deus é por nós, ninguém consegue ser contra nós. Tragam o que trouxerem, digam o que disserem. Ninguém nos consegue derrotar. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Visto o meu grupo Louvor ser muito grande, eu vou dar a mão a ele. Vamos orar, vamos dizer, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Senhor, pertencemos a Ti, somos Teus. Sabemos que muitas coisas têm vindo contra nós, mas temos as superado todas contigo. E sabemos, Senhor, que todas as que vêm mais, nós vamos passar por cima de todas, porque Tu és por nós. Ninguém pode ser contra nós. Senhor, te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua força, pela Tua confiança, pela Tua armadura, por Tu seres por nós, porque Tu és a nossa defesa. Te agradecemos por isso. E te agradecemos principalmente que a nossa oração funcione em Ti. Quando nós falamos para Ti, Tu nos ouves e nos ajudas. No nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Boa semana. Ou antes, bom fim de semana, porque domingo ainda nos vemos outra vez. Amém.